Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos fazendo um estudo da vitória sobre a morte, a suprema importância da ressurreição, baseado no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu te convido a se sintonizar, PIB Freguesia, a inscrever-se em nosso canal, a ativar o sininho, a acompanhar os nossos estudos bíblicos e mensagens e a divulgar esse conteúdo para a proclamação da glória do nosso Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo citando uma frase de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: se você perguntar onde mais se vê a glória de Deus, não apontarei para a criação, nem para a providência, mas para a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, a suprema importância da ressurreição. Essa era uma das dificuldades dos membros da igreja em Corinto. Eles não acreditavam, alguns irmãos estavam em dúvida com relação à ressurreição dos mortos. Eles acreditavam até que Jesus havia ressuscitado. Alguns acreditavam que Jesus havia ressuscitado, mas que nós, humanos, não ressuscitaríamos. Outros não acreditavam sequer na ressurreição de Cristo. E Paulo, então, vai dedicar esse capítulo 15 para explicar àqueles irmãos a respeito da ressurreição de Cristo e da suprema importância que é a ressurreição de Cristo na vida de todos nós. E como Paulo mesmo vai dizer, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Uma outra frase que marca muito esse capítulo é quando Paulo diz: porque se Cristo não ressuscitou, se nós não ressuscitaremos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, quer dizer, se nós não vamos ressuscitar, qual é a importância de nos privarmos de qualquer prazer aqui nessa terra? Então, nós vamos estar estudando isso. É um capítulo longo. Eu peço que todos vocês façam essa leitura, são 58 versículos, então fica um pouco difícil nós fazermos essa leitura, porque só aí demandaria quase que 10 minutos da nossa aula. Então nós estaremos utilizando os versículos conforme formos tratando ali do assunto, a gente então lê e explica, mas não poderemos ler todos os versículos, então eu te convido a fazer essa leitura, a dar uma pausa aí no vídeo, fazer a leitura do texto e então você volta a assistir o estudo. Mas vamos orar para que Deus nos dê o pleno entendimento da sua palavra. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse texto que estaremos meditando nesse momento, pela importância, ó Deus, dele para o nosso conhecimento e entendimento do Evangelho. Nós te agradecemos, ó Deus, pela morte de Cristo, mas mais do que tudo, nós te agradecemos, Senhor, porque servimos a um Deus vivo, a um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, Senhor, e vive eternamente. E essa é a esperança que vivemos aqui, Senhor, de que também ressuscitaremos, de que também tornaremos, ó Pai, a vida e agora com um corpo incorruptível, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu ouvi esses dias, irmãos, uma frase que me serviu de muito consolo. Um pastor que havia perdido a esposa dele, olha o termo que nós usamos, não é? Perdeu a esposa desse pastor havia falecido. E então uma pessoa foi consolar esse pastor e ele dizia: irmão, eu não perdi a minha esposa, porque quando a gente sabe onde a pessoa está, então ela não está perdida. E isso assim me bateu como um consolo tão grande com relação aos meus pais, porque eu sei onde eles estão. Então eu não perdi meus pais, eles apenas dormem. E nós vamos ver essa consolação, nós vamos ver essa revelação. E é tão importante estudar a Bíblia, porque são coisas, irmãos, que nós, no geral, assim, até sabemos, mas muitas das vezes colocamos de lado, nos esquecemos,
pouco se fala realmente em nossas igrejas a respeito da ressurreição, do nosso novo nascimento, né? Do novo nascimento não, da ressurreição realmente que nós teremos ali no dia da volta de Cristo. Paulo, ele vai dizer aqui, nessa carta em Coríntios, que ele nada decidiu pregar entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. A cruz de Cristo sem a ressurreição, irmãos, a cruz de Cristo sem a ressurreição é um fracasso. A cruz de Cristo sem a ressurreição, ela simboliza umas pessoas que servem a um Deus que realmente foi um fracasso, porque ele foi morto por aqueles que ele criou e ele não conseguiu sair dali daquela situação da morte. E quando nós nos lembramos de que a morte é o salário do pecado e que Cristo, ele não pecou, ele foi o segundo Adão e dessa vez, como um segundo Adão, ele realmente consegue viver aqui na terra e diferente do primeiro Adão que pecou, que se submeteu ao pecado, Cristo não se submeteu ao pecado. A Bíblia é clara quando diz que em tudo ele foi tentado, mas a tudo ele venceu. Então nós realmente podemos adorar a um Deus que ressuscitou, ao Cristo que ressuscitou. E essa era uma das questões ali na igreja em Corinto, a dúvida com relação a se Cristo havia ressuscitado. E isso, irmãos, de tudo aquilo que era problemático ali naquela igreja, esse ponto aqui é o pior. Porque, olha, a divisão na igreja é chato, mas dá para levar, entendeu? Convivemos com isso. Indisciplina na igreja, essa divisão na hora da ceia, essa questão ali dos dons, tudo isso dá para ser trabalhado. Mas quando você entra num fator teológico como esse, a respeito da ressurreição, e aí as pessoas duvidam da ressurreição, Paulo vai deixar claro que se você duvida da ressurreição, se Cristo não ressuscitou, irmão, nós não fomos salvos. Porque nós fomos salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Mas uma pessoa morta, ela tem condição de salvar alguém? Se ela não conseguiu salvar a si mesma, ela morreu e ficou morta, como que ela vai poder salvar alguém? Então a nossa salvação ela é baseada na morte de Cristo e na sua ressurreição. E aí eu até trouxe aqui também para ler para os irmãos, uma referência aqui do credo apostólico. O credo apostólico, era o credo, não é, que ali logo ali nos primeiros séculos, e ele era, não é, baseado ali naquilo que os apóstolos pregavam. E ele diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Salvador, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Aqui, creio na Santa Igreja Católica, Santa Igreja Universal, a igreja de todos os santos, irmãos. Observe aqui a forma como o credo ele enfatizava, não é? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? O Filho unigênito de Deus. Concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Nascido por meio de quem? Da Virgem Maria. Ele foi morto por quem? Ele padeceu por quem? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. De que forma? Crucificado, morto. E observe aqui, sepultado. Por que a importância de se falar
que Jesus foi sepultado. Era para cravar realmente que Jesus morreu. Ele morreu e ele foi sepultado. Por quê? Na ocasião ali, após a morte de Jesus e até se fazer, não é, esse credo, o que nada mais é, irmãos, o credo é eu creio em grego. Isso significa credo, não é apostólico, porque era aquilo, é a base apostólica, aquilo que os apóstolos ensinavam na igreja primitiva. Então, quando se montou ali, quando se formou o credo apostólico, o que estava acontecendo? O que se divulgava? O que se falava? Que os crentes, que aquele grupo de pessoas que seguiam aquele homem que havia sido morto, na verdade, eles haviam inventado a questão dele ter ressuscitado. Então, se corria ali, por exemplo, a história de que, na verdade, Jesus não havia morrido, de que ele havia desmaiado na cruz e que depois ele simplesmente levantou, ele acordou e ele se curou ali, não é, daquelas enfermidades. Alguns diziam, inclusive, que ele realmente foi sepultado, mas ele não estava morto. Ele levantou ali depois e ele saiu. Agora, como que Jesus teria saído, não é, daquela caverna com uma grande pedra na frente? E tendo em vista o fato dele estar machucado, como que ele havia tirado as ataduras que estavam ali envolvendo o seu corpo? Então, são várias questões assim que podiam ser debatidas e que podem, é óbvio, ser debatidas até hoje, se bem que hoje não se fala muito, não é, a respeito disso. Mas o credo, ele foi, não é, formado, ele foi criado dentro dessa perspectiva de atender, de responder a essas demandas e a esses quesitos, principalmente ali vindo da parte dos gregos, e nós vamos estar explicando por quê. E ele é claro quando ele diz aqui, então, ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E aí ele fala do Espírito Santo, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Isso é a base, irmãos, realmente daquilo em que nós cremos, daquilo em que nós acreditamos, e é sobre isso que Paulo está falando aqui nesse capítulo. Então, como eu havia falado, se Cristo não ressuscitou, irmãos, a nossa crença, aquilo em que nós acreditamos realmente é um fracasso, o cristianismo é um fracasso. Se Cristo não ressuscitou, ele não pode nos salvar. E aí, Paulo vai dividir esse capítulo, irmãos, em 3 pontos, não é? Dos versículos 1 ao 11, Paulo, ele fala sobre a ressurreição no passado, como um fato histórico. Os versículos 12 a 19, Paulo fala sobre a ressurreição no presente, como um artigo de fé. E dos versículos 20 a 57, Paulo fala sobre a ressurreição no futuro, uma esperança bendita. Eu gostaria que você marcasse em sua Bíblia, não é, essa divisão. Versículos de 1 a 11 fala sobre a ressurreição no passado como um fato histórico. Faz uma chave, né, do lado desses versículos e escreve aí que é a ressurreição no passado um fator histórico, um fato histórico. Os versículos 12 a 19 falam sobre a ressurreição no presente e é um artigo de fé, é aquele em que se baseia a nossa fé. E os versículos de 20 a 57, a ressurreição no futuro, que é uma esperança bendita. Paulo também, ele baseia esse capítulo, irmãos, ele finca esse capítulo em 3 pilares. O primeiro é Cristo morreu pelos nossos pecados.
Não foi em vão que Cristo morreu, ele morreu com um propósito. Qual o propósito? Morrer pelos nossos pecados. Isso está aqui nos versículos 3 e 4. Olha o que Paulo fala. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Isso aqui também é muito importante. Eu gosto, irmãos, de marcar a minha Bíblia. E isso aqui é importante nós marcarmos, porque o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, olha, antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi. Ou seja, Paulo não está inventando. Paulo não está criando nada novo. Paulo está falando aquilo que ele recebeu. Recebeu de quem? Do próprio Cristo, que se revelou a ele. Lembra que Paulo vai dizer que ele foi elevado ao terceiro céu, e ele fala, né? Conheço um homem que foi elevado ao terceiro céu, se em corpo presente ou se, né, elevado ali em espírito, ele não sabe, mas a ele foi revelada coisas. E Paulo aqui, ele está falando, olha, eu entreguei para vocês o que eu recebi, eu ensinei para vocês aquilo que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Por que segundo a Escritura? Irmãos, o Velho Testamento inteiro fala a respeito da vinda do Messias que ressuscitaria, que morreria pelos nossos pecados. Essa, irmãos, era a base da conversão, a base da fé das pessoas no Antigo Testamento. Como que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Com fé no Messias que havia de vir. E Isaías ali pregava, Isaías profetizava, ele levou sobre si as nossas dores, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados de quê? Da culpa, da morte pelos nossos pecados. Então ele levou sobre si a nossa iniquidade, as nossas dores. E ele vai falar, né, que nós reputávamos que ele houvesse pecado, mas na verdade o que ele estava pagando ali era o quê? Eram as nossas dívidas. Então Paulo deixa bem claro, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha aí, olha, da onde que sai a frase ali do credo. É porque em nossas igrejas nós não temos, né, o hábito de recitar o credo e ligamos muito a questão do credo com a Igreja Católica, mas na verdade o credo significa eu creio em quê? Eu creio em Deus Criador, eu creio em Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja, eu creio na ressurreição dos mortos. É isso realmente que está aqui, e a gente vê a base ali em que foi feito esse credo apostólico. Paulo vai dizer que Cristo morreu, então, pelos nossos pecados, que Cristo foi sepultado. Porque está aqui, ó, no versículo 4, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então, esses versículos 3 e 4... grife ele, né? Passa aí um lápis de cor e coloque aí que são os 3 pilares do capítulo, são os 3 pilares em que Paulo vai basear todo esse capítulo, são os 3 pilares do cristianismo, irmãos, porque nós cremos em quê? Nós cremos em Cristo que morreu. Morreu por quem? Porque ele merecia morrer? Não, ele morreu pelos nossos pecados. Eu creio que ele foi sepultado. Já falei sobre a importância de enfatizarmos que ele de fato foi sepultado. E eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Os gregos, irmãos, acreditavam na imortalidade da alma. É importante nós entendermos o contexto em que Paulo está ali respondendo a dúvida dos irmãos na igreja de Corinto e o que acontecia naquela igreja. Aquela igreja, ela era uma igreja formada basicamente por gregos, e Paulo, ele está respondendo isso. Então havia toda uma cultura, havia ali um entendimento, havia ali uma coisa enraizada naqueles irmãos que se
converteram, mas eles ainda estavam ligados a determinados conhecimentos, né, anteriores à conversão. E do conhecimento, uma das crenças anteriores à conversão era essa questão ali, o pensamento grego, de que a alma ela era imortal e que a matéria ela era má, ou seja, o corpo é uma coisa má, o corpo é uma coisa ruim, a alma é uma coisa boa. E eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Para eles, um Deus que morreu e ressuscitou era impossível. Porque como que ele vai ressuscitar? Nós não acreditamos na ressurreição do corpo. A matéria é uma coisa má, a matéria fica. E a alma é que é imortal. Então, os gregos, eles eram dualistas, eles acreditavam que o espírito era bom e a matéria era má. O corpo era apenas uma prisão da alma, uma prisão ali do espírito, entendeu? E que aí quando morria, esse corpo ficava, era descartado e a alma, ela era imortal. Daí, irmãos, os gregos se dividiam entre o ascetismo e o hedonismo. O que é o ascetismo? O ascetismo é a privação do prazer. Então havia ali, tendo essa questão dualista na mente, os gregos se dividiam. Uma parte, eles eram ligados ao ascetismo. Então o ascetismo falava da privação do prazer, aí entrava a questão da prática do sexo, a prática de comer determinados alimentos. Lembra que lá na igreja de Corinto já tinha uma situação com relação a isso? De alguns irmãos que não conseguiam entender porque alguns eram livres para comer determinadas coisas. Isso tudo aí, irmãos, é coisa que está ali na cabeça, impregnada. É cultura do mundo que a gente traz e que nós precisamos ser libertos. E como que nós somos libertos desses pensamentos e dessa cultura? Através do estudo bíblico, através do estudo da palavra. Então, Paulo vai falar assim... Então, parte deles eram ligadas ao ascetismo e parte era ligada ao hedonismo. E o que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. Eu quero prazer, entendeu? Já que o corpo fica por aqui, já que a matéria é má, então deixa eu fazer o que eu quiser, deixa eu beber o quanto eu quiser, deixa eu usar drogas o quanto eu quiser, deixa eu praticar o sexo o quanto quiser e da forma que eu quiser, porque afinal o corpo é uma coisa má, e se ele é má, então não faz diferença o que eu faço ou não. Se a alma é que é imortal, não faz diferença o que eu faço com o meu corpo. Olha aí, que dificuldade para Paulo agora trazer um entendimento para aqueles irmãos, tendo essa situação toda ali naquela igreja. Irmãos, Paulo, ele trabalha esse texto aqui de uma forma que eu gostei muito. Irmãos, esse texto, nós vamos trabalhar ele em forma de perguntas e respostas. Eu vou levantar a questão, a pergunta, e aí nós vamos ver os versículos que respondem a esse questionamento. E eu acharia muito interessante que você marcasse na sua Bíblia a pergunta, não é que você escrevesse ali qual é a pergunta e viesse então ali marcando os versículos que respondem à pergunta, porque isso fica fácil, irmãos, em qualquer tempo em que você for ler esse texto, você tem ali na sua Bíblia, não é, o estudo. Algumas pessoas não gostam de marcar a Bíblia. Eu, particularmente, escrevo em livros, escrevo na Bíblia. Eu tenho esse hábito, mas se você não quiser fazer isso, escreva então em um caderno, num bloquinho, em algum lugar em que você depois, ao ler, fique fácil para você entrar ali e entender o que está sendo dito. Então, nós vamos trabalhar 5 perguntas. Nós vamos saber: os mortos ressuscitam? É possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? Como os mortos ressuscitam? Que implicação tem a ressurreição dos mortos? Não é? Então, nós vamos trabalhar essas 4 perguntas.
Hoje nós vamos trabalhar a primeira pergunta. Os mortos ressuscitam? E nós vamos ver que as respostas a essa pergunta, elas estão aí nos versículos 1 até o versículo 11. Então, vamos fazer novamente a pergunta. Os mortos ressuscitam? Paulo vai responder nos versículos 1 e 2. A respeito da salvação dos coríntios. Os mortos ressuscitam, os mortos são salvos, os mortos perecerão eternamente, de acordo com o quê? Se ele aceitou a morte e a ressurreição de Cristo ou não. Isso é o que vai fazer toda a diferença na eternidade. E Paulo responde aqui, nos versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, Paulo aqui, ele está dizendo, olha, por essa palavra, não é, por esse evangelho que eu preguei para vocês, vocês são salvos, a menos que vocês tenham crido em vão. O que Paulo quer dizer aqui com esse crido em vão? Paulo está falando das pessoas que frequentam as nossas igrejas, fazem parte da nossa igreja, são membros, são atuantes, mas que têm dúvida, assim como aqueles coríntios, a respeito da salvação de Cristo. E a ressurreição de Cristo é uma coisa que está ali nas Escrituras. O Antigo Testamento já profetizava. Então, se você não crê que Cristo ressuscitou, você não crê nas Escrituras. Se você não crê que Cristo ressuscitou, você não crê que você foi salvo. Irmãos, se nós não crermos que Cristo ressuscitou, é tudo uma grande balela, é tudo um grande engodo. E se você não crê que os mortos ressuscitam, para que você está na igreja? Versículo 3 e 4, Paulo vai falar que as escrituras no Antigo Testamento já falavam a respeito, já profetizavam a respeito disso. Nós já trabalhamos até esse texto. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha a ênfase que Paulo dá de que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Ele morreu segundo as Escrituras. Paulo vai ali batendo que não é algo que ele inventou, é algo que está nas Escrituras. E aí ele vai dizer, os versículos de 5 a 11, além de, a pergunta é, não é? Os mortos ressuscitam? Sim, os mortos ressuscitam. Não é? E aí Paulo vai falar aqui, porque vocês são salvos se vocês retiverdes a palavra como eu a preguei. Depois Paulo vai dizer, como é a palavra que eu preguei? Está nos versículos 3 e 4, é segundo as Escrituras, é segundo as Escrituras. E agora os versículos de 5 a 11, Paulo vai dizer, olha, tudo bem que você não conheça as Escrituras, que você não tenha me ouvido, mas você pode crer na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque nós temos testemunhas vivas que viram a Cristo ressurreto. Aleluia, não é? Glória a Deus. E aí são os versículos de 5 a 11. Paulo vai dizer, olha, porque Jesus apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim preguemos e assim credes. Que crestes, que coisa linda, não é, irmãos? Olha, esse capítulo eu estou encantada. Estou, assim, realmente
maravilhada de poder estar compartilhando esse capítulo com vocês. Então, Paulo aqui, ele vai relacionar todos os apóstolos, todas as pessoas que viram Jesus após a sua ressurreição. E Paulo vai dizer que, por último, ele foi visto por mim. Então, isso aqui nos mostra, irmãos, e aí até uma outra coisa importante de nós enfatizarmos, que quando Paulo ali no caminho de Damasco tem um encontro com Cristo, ele tem de fato um encontro com Cristo, Cristo ressurreto. Se Paulo não tivesse tido esse encontro com Cristo, se ele tivesse visto só uma luz, só um grande clarão, se fosse apenas algo assim, né, fumáceo, ali aparecendo Paulo, não poderia, por exemplo, ser apóstolo, porque uma das marcas do apóstolo é que ele tinha que ter visto a Cristo ressurreto. Então, Cristo aparece ali para Paulo, naquele caminho de Damasco, ele se revela ali a Paulo. E isso é muito lindo. E aí Paulo vai dizer, não é, como que alguém nascido fora do tempo, porque já havia passado um tempo que Cristo tinha ido assunto aos céus, o Espírito Santo já havia descido, mas Paulo era alguém especial no plano de Deus, e o próprio Cristo, ele vem novamente, encarna novamente, e ele se apresenta ali a Paulo. E Paulo vai dizer que ele é o menor de todos os apóstolos, não é porque ele havia perseguido a igreja, mas Paulo vai dizer que ele não se deixa abater por isso. E ele trabalhou muito, 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 mas não ele, mas a graça de Deus. E ele diz, olha, não importa de quem vocês ouviram, se da minha parte, se da parte dos outros apóstolos, o que importa é que vocês creiam. E aí eu repito, não importa da onde você ouviu, importa você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nós também ressuscitaremos para a honra e glória de Deus Pai. Vamos orar, né, irmãos, e encerrar essa aula de hoje. Na próxima semana nós estaremos dando continuidade ali às perguntas. Não sei se encerrarei na próxima aula, mas vamos ver aí o que estaremos preparando. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada. Muito obrigado pela Tua palavra explicada, Senhor. E concede-nos o gozo, ó Pai, nos dá o consolo, Senhor. Obrigado porque essa palavra nos traz consolo para nós que perdemos não, Senhor, para nós que estamos longe dos nossos entes queridos, porque sabemos que eles não estão perdidos, porque estão contigo. Glória a Deus, Senhor, porque podemos ter essa certeza, podemos ter essa alegria em nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu poder e autoridade, Senhor, sobre os mortos, porque o Senhor venceu a morte, ó Deus. Tragada foi a morte, ó Pai, pela Tua vitória, e nós Te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém.